Irmãos, eu só queria, antes de nós entrarmos no estudo, fazer uma colocação. Nós, quando estamos pregando aqui, nós não estamos isentos de dizer algo, fazer alguma colocação que não seja verdadeira totalmente. Nós estamos isentos a isso. Às vezes, colocamos de algumas maneiras que podem passar uma ideia que não seja a que nós até gostaríamos. Tudo isso de acordo com a palavra de Deus. E uma das formas que os irmãos podem nos ajudar é vir e dizer isso para nós. Às vezes, nós estamos sujeitos, já aconteceu, eu me lembrei agora de um caso, quando eu estava estudando Gênesis, e que eu disse, quando o haja luz, que Deus diz no início de Gênesis, eu expressei dizendo que esse haja foi uma luz que teve um início e Cristo era. E um irmão veio me dizer, falou assim, Marco, mas Cristo é eterno. E ele me ajudou nisso. No domingo seguinte eu vim e falei, irmãos, eu coloquei de maneira errada aquela expressão. E nós estamos sujeitos. E eventualmente, em uma outra mensagem, isso pode acontecer. Então, seja gracioso e misericordioso conosco e venha. Se você ouviu alguma mensagem, alguma coisa que você não entendeu, que aquilo te incomodou, e que nós possamos conversar a respeito, nós estamos à disposição. À luz da Escritura, nós não somos, ninguém é infalível a não ser o Senhor. Tá bem? Dito isso, vamos para a reflexão agora, para a meditação, na nossa confissão. Estamos caminhando, já chegamos aí mais na metade desses mais de 2 anos estudando a confissão de fé, que nada mais é do que os fundamentos daquilo que nós cremos à luz da palavra de Deus. E hoje nós vamos encerrar o tópico a lei de Deus. O que nós cremos sobre a lei de Deus? Na semana passada, e eu acredito que não está lá ainda, o Tim, se o senhor permitir, nessa semana deve colocar, editado. Na semana passada, o Danilo trouxe 3 aspectos relativos à lei de Deus na história da redenção e que foi muito bom, foi muito esclarecedor, na linguagem bem simples e que nós precisamos nos atentar, porque às vezes nós nos confundimos com a lei dada por Deus em toda a história da revelação. Às vezes nós pegamos algumas leis que não estão mais, sim, dadas por Deus, mas que não se aplicam mais a nós. E o estudo foi muito precioso. Eu queria relembrar, antes de nós entrarmos, de alguns desses tipos, entre aspas, de lei nas Escrituras. A Bíblia não vai dizer que essa lei é uma lei cerimonial, essa é uma lei civil, essa é uma lei moral. Mas a partir do estudo da palavra, nós conseguimos fazer essa distinção. E o Danilo trouxe alguns aspectos, ele falou primeiro da lei cerimonial. O que é a lei cerimonial? Era aquela lei que Deus estabeleceu para o povo judeu, Israel, de cerimônias, de rituais que eles deveriam fazer para a celebração, por exemplo, do culto. De algumas destas práticas que Deus estabeleceu e que eles deveriam, por exemplo, que todos nós conhecemos, do sacrifício de animais inocentes, que não tinham nenhuma culpa por causa do pecado daquela pessoa que oferecia aquele animal. Aquilo foi uma lei, um exemplo de lei cerimonial, que é claro, o cordeiro que foi morto, aquele animal que era sacrificado, inocente, por causa de pecados de pessoas, o que aquilo apontava? Claramente para Cristo. Aquela era uma lei cerimonial, e ela então não mais se aplica. As leis cerimoniais não mais se aplicam a nós com a vinda e a encarnação de Cristo. E isso nós precisamos entender, nós precisamos tomar esse cuidado. Uma outra lei que havia e estabelecida por Deus era
a lei civil. Deus estabelece um povo que ele tira de uma região pagã e ele estabelece aquele povo que estava saindo de um país que não tinha nenhum princípio cristão, por assim dizer, ou do Deus das Escrituras. Então o que ele vai fazer? Ele leva para um lugar e ali ele vai estabelecer leis civis, de governo, de país. Por isso que ele estabelece penalidades para alguns crimes. E aquilo então eram leis civis. Essas leis não mais vigoram para nós. Então a lei civil não é mais para nós. Nós vamos, por exemplo, como eu citei na semana passada, no Antigo Testamento, falsos profetas, eles deveriam pagar com a sua vida. Hoje, a igreja não exerce mais esse papel, o Estado, de matar falso profeta. Mas então, eram leis civis que nós não temos mais. Agora, há um aspecto que é chamada lei moral, de valores do que é certo e do que é errado, que essa lei ainda vigora. E nós vamos ver aqui alguns exemplos. Essas distinções são muito importantes para que nós não nos confundamos, e hoje acontece isso. Vocês sabem de igrejas que ainda trazem rituais da lei cerimonial, que foi totalmente cumprida em Cristo. Eles acham bonito fazer festa dos tabernáculos, por exemplo. Mas o que os cristãos, e nós, especialmente gentios, temos a ver com isso? Absolutamente nada. E, infelizmente, práticas, por exemplo, da guarda do sábado, que nós não temos mais relação com isso. Tudo isso foi cumprido plenamente em Cristo. E é importante que nós entendamos isso à luz da palavra. O que é isso? Por que Deus estabeleceu? Porque Deus, em sua graça e seu governo soberano, estabeleceu que a história da redenção, que está centrada em Cristo, seria revelada de maneira o quê? Progressiva. Ele poderia ter feito, quando Adão pecou, o que ele poderia? Já mandar Jesus ali na hora para salvar. Ele não fez isso, fez? Eles foram milênios. Ele anunciou desde o início que só Cristo viria. Daí então, a lei nunca teve o propósito de salvar ninguém. Desde a entrada do pecado, Deus já prometeu que viria o Messias para salvar. Mas ele, na sua soberania, ele estabeleceu uma revelação que nós chamamos de progressiva. E aqui tem uma definição para nós tentarmos entender o que é essa revelação progressiva das Escrituras. É o conceito de que Deus, em sua soberana vontade e governo, decidiu revelar a história da redenção, a história do Evangelho, à humanidade em etapas, e não de uma única vez. Essas etapas estão todas escritas na Bíblia, a palavra de Deus, e são compreendidas plenamente apenas se houver um conhecimento geral das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. E isso é fundamental, por isso que nós precisamos conhecer a palavra como um todo, porque nós precisamos entender a palavra como um todo. Por isso que às vezes, como o Danilo trouxe, você vai pegar ateus e eles vão, como é que pode acreditar num Deus que fazia isso, fazia aquilo no Antigo Testamento? É porque eles não entendem que aquilo apontava para o Evangelho, para Cristo. Deus não fez algo muito mais grave do que ele fazia no Antigo Testamento. Ele mandou o seu filho para morrer por pecadores. É muito mais grave do que qualquer coisa que eu acho. Olha que coisa horrível no Antigo Testamento. Que coisa mais horrível do que Deus santo, eterno, o Filho eterno de Deus, vir e morrer por pecadores que não querem? Mas essas pessoas que criticam, elas não entendem nada disso. E às vezes a gente dá ouvido, eles pegam textos fora do propósito da revelação ampla de Deus na Escritura, para então questionar a fé cristã. É por isso que nós vimos que há no Antigo Testamento leis que Deus então estabeleceu e que não estão mais em vigor. Um outro exemplo, por que nós hoje, eu, Flávio, Danilo, que vem pregar aqui, não usamos mais uma veste sacerdotal? Seria bonito, Flávio? Aquela placa, aquelas pedrinhas, tudo bonito. Porque aquilo apontava para uma realidade. O adultério a penalidade do adultério, qual que era no Antigo Testamento, da lei civil?
falei da lei cerimonial, a veste do sacerdote. A lei civil, ela dizia que um adúltero deveria o quê? Morrer. O que isso mostra, já que não vigora mais? Primeiro, que sempre nós precisamos de um sumo sacerdote, um mediador. Cristo veio e cumpriu totalmente. O adultério não é mais pecado? Não, o adultério é pecado. E vai ser punido para todos aqueles que não creem no Evangelho. Aqueles que creem no Evangelho, ainda que tenham cometido, eles já tiveram a penalidade do seu pecado lá na cruz, paga totalmente. Isso é maravilhoso. Agora, se nós lêssemos como esses caras fazem, como por exemplo, eu vi um ateu muito famoso, eu esqueci o primeiro nome dele, o segundo nome dele era Harris, e ele dizia que, por que Deus não fez tudo de uma vez? Já que Deus é Deus, ele podia dizer, não, porque ele não quis, porque ele é Deus, ele é soberano, ele faz do jeito que ele quiser. Então, isso é importante para que nós entendamos. Agora, algumas leis, elas continuam. Algumas leis, elas estão para nos auxiliar e mostram a vontade de Deus para que nós vivamos de maneira que o honre e o agrade. E quais são, por exemplo, e aí queria citar no Antigo Testamento, Êxodo capítulo 20, verso 16, um dos 10 mandamentos estabelecidos por Deus, Êxodo 20, 16. Uma lei do Antigo Testamento que ainda vigora no Novo. Diz assim a palavra de Deus, o Senhor falando por meio de Moisés: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Uma lei estabelecida por Deus no Antigo Testamento. Ela continua ainda? Sim. Essa lei é o quê? Não minta. Essa lei continua? Efésios capítulo 4, verso 25. Vamos acompanhar lá para a gente ver. Essa é a lei moral estabelecida por Deus no Antigo Testamento. Você está dizendo que tem leis que não vigoram. E essa aí? Essa continua valendo. Olha o que diz a palavra. No Novo Testamento, Efésios 4, 25, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Não darás falso testemunho contra o seu próximo. É exatamente a mesma coisa. Então, no Novo Testamento, Deus está estabelecendo o que é e das leis que vigoram ainda para nós. A palavra diz que o diabo é pai da mentira, que todos os mentirosos que não se arrependem e creem em Cristo serão condenados no lago de fogo e enxofre. Isso se aplica à lei moral de pecados como assassinato, maledicência, roubo, avareza, amor ao dinheiro, linguagem obscena, sexo fora do casamento, murmuração, e a gente poderia pegar vários textos na palavra de Deus, várias listas claras do que são pecados no Novo Testamento, e que são a lei moral de Deus, que ainda vigoram para nós. E diante disso, então, é que a gente entra propriamente aqui no nosso texto. Você já ouviu essa expressão, seu legalista, né? E aí tem alguém apontando. Legalistas fazem isso mesmo, eles apontam o dedo. Você já viu aquela expressão, né? De quando você está apontando um dedo para alguém, tem outros 3 apontando para você aqui. O legalista, ele faz isso, ele julga os outros, ele fala do pecado dos outros sem considerar o seu. Mas, por um lado, há uma distorção deste conceito. E a gente precisa saber o que é legalismo. Quando eu digo para você, irmão, você creu no Evangelho? Sim. Então, olha, o que você está fazendo aqui, mentindo nesse seu negócio, é pecado. Seu legalista! Isso é legal. E existem pessoas hoje, em nome da graça, dizendo isso. O que é legalismo? E aqui tem mais uma definição para a gente tentar entender. Um legalista é uma pessoa que, primeiro, tenta obedecer os mandamentos de Deus descritos na Bíblia para receber dele, Deus, a salvação de sua alma. Então, eu vou tentar obedecer, fazer o máximo, e quando eu morrer, Deus deve considerar o que eu fiz de bom e Ele então vai me salvar. Se eu tirar 7, eu passo. Isso é um legalismo, é salvação pela lei, e que nós sabemos que é errado. Nós somos salvos somente, como o Flávio trouxe, pela graça.
Uma segunda característica, um outro tipo de legalista, é alguém que diz que a salvação é obtida, sim, precisa crer em Jesus, mas, como o Flávio trouxe, no caso da igreja da Galácia, que estava sendo influenciada por legalistas. Não, você crê em Jesus, é Jesus. Olha, mas você tem que lembrar, como eu vi alguém que me visitou recentemente dizendo que eu tinha que guardar o sábado. Mas eu falei, mas você não crê que é a graça? Sim. Então nós somos salvos pela graça, ainda que a gente divirja nesse aspecto. Não, mas cuidado, com a graça barata, ele falou para mim. O que é isso? É Cristo somente ou não? Então, uma segunda característica, uma categoria de legalista é aquele que diz, não é Jesus, mais alguma coisa. E a terceira, e essa é bastante comum, é aquele ainda que diz crer em Jesus, mas que estabelece regras ou leis que não são descritas nas Escrituras. Ele começa a botar regrinha lá que não está na palavra de Deus. Lembrei de uma história. Você sabe que cristão ele não conta piada, ele conta anedota, né? E aí o irmão Luiz Saião, é um homem de Deus, ele conta essa que é muito boa. Eu não sei se eu vou saber, ele conta melhor que eu, assim. Mas, Flávio, depois você dá uma risadinha para colaborar. A ideia é que, assim, que o irmão estava conversando com aquele irmão bem santo, assim, né? Ele disse, esse negócio de cristão ir para a festa, isso é pecado. Ir em festa, onde já se viu um crente ir numa festa, seja de aniversário, mas o que é isso? Que coisa feia. E aí o irmão falou assim, então, irmão, mas olha, Jesus foi numa festa, a Bíblia diz que ele foi na festa, inclusive de casamento, está lá, então como é que você pode dizer, né, que não pode, que festa é pecado, se Jesus foi, porque você sabe, né, Jesus, ele foi, mas não deveria ter ido. Então, esse é um exemplo de legalista, ele quer colocar regrinhas, e nós estamos muito sujeitos a isso. Nós estamos muito sujeitos a isso. Corremos um grande risco nesse sentido. Um exemplo muito clássico é, por exemplo, é verdade que a palavra de Deus diz que as irmãs devem usar, irmãs especialmente e os irmãos também, um traje que a Bíblia chama de decoroso. Isso é verdade. O que é decorar? Aí varia de ambiente para ambiente para definir o que é e o que não é. Medir saia, por exemplo. Eu já ouvi isso. Eu ouvi uma igreja há um tempo que, há muitos anos atrás, a minha irmã ia entrar e tinha lá uma reguinha de gente medindo o tamanho da saia para ver se ela estava. Isso não é força de expressão, isso é verdade. Então, o que é isso? Senão legalismo. Falsos profetas, falsas religiões se utilizam disso. Por um lado, há esses, então, que são legalistas. Por outro, há os da graça, que você não pode falar nada, não pode corrigir, não pode tratar à luz da palavra, o que é claramente definido como pecado. Não, isso é legalista, como, por exemplo, se você exortar um irmão que ele não deveria estar mentindo naquilo, né, naquele aspecto, e aí ele vai dizer que isso é legalismo. Não é isso. Legalismo é isso aqui que nós vimos. Os libertinos, que são chamados na Escritura, eles distorcem a graça de Deus para viver na prática do pecado. E eles dizem, Jesus morreu por mim, eu não fiz nada, ele foi pela graça, então, já que foi pela graça, eu não tenho que fazer mais nada. E aí ele vai continuar na prática do pecado. Essas pessoas nunca creram no Evangelho. Elas querem um subterfúgio para viver na prática do seu pecado. Porque se elas creram no Evangelho, eu vou falar sobre isso hoje à noite, se elas creram no Evangelho, o que aconteceu para elas crerem? Tem o Espírito Santo na vida delas. E o Espírito Santo jamais vai levar alguém a pensar dessa forma que pode viver na prática do pecado. Bom, mas então vamos entrar aqui na confissão, andando um pouco sobre essa questão aí da lei de Deus, mais um aspecto. Diz assim, eu vou ler aqui, e você pode acompanhar. Embora os verdadeiros crentes não estejam debaixo da lei, como num pacto de obras, para serem justificados ou condenados por ela, isso é verdade, né? Nós não temos um pacto de obras com Deus. Se eu fizer alguma coisa, Deus vai considerar e vai me salvar. Nós não estamos mais debaixo da lei no sentido de eu tenho que obedecer a lei para ser salvo, porque está evidente que ninguém vai ser justificado diante de Deus pelas obras da lei. A gente sabe isso porque a Bíblia diz, a gente sabe isso pela nossa própria vida.
Decida hoje que você nunca mais vai cometer nenhum pecado. E aí você vai ver que você não consegue. Mesmo assim, a lei é de grande utilidade para eles, bem como para outras pessoas. Isso porque a lei, como uma regra de vida, lhes informa da vontade de Deus e do dever que lhes cabe, dirigindo e constrangendo-os a caminhar segundo esse dever. Sim, a lei não salva. Eu não estou mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu sou justificado diante de Deus pelo que Cristo fez por mim quando eu creio nele e por isso me arrependo dos meus pecados. Por outro lado, a lei de Deus, ela foi dada por quê? Nós estávamos conversando ontem com alguns irmãos, e por que Deus deu a lei? Para ele mostrar que ele manda? Não, porque quando Deus diz faça isso ou não faça aquilo, é o melhor. E porque a lei de Deus reflete o caráter dele. E aí então nós precisamos, que o problema nunca esteve na lei, mas em nós que não temos condição de cumprir. Agora, quando nós cremos no Evangelho, nós vamos viver agora à luz do quê? Da vontade de Deus. E onde Ele expressa a sua vontade? No que Ele estabelece em sua palavra. A lei também descobre as contaminações pecaminosas na natureza humana, dos corações e das vidas, para que eles, examinando-se na lei, possam vir a ter uma maior convicção, humilhação e ódio pelo pecado. Vocês estão vendo aí que tem alguns números pequenos, nós já vamos entrar nos textos bíblicos que fundamentam essas afirmações. Mas ele diz que aqueles irmãos entenderam que a lei nos mostra, e é verdade ou não é, irmãos? Quando nós somos tentados a cobiçar qualquer coisa, quando nós somos tentados a nos irritar, a reclamar, e nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que nós devemos dar graças por todas as coisas, e nós murmuramos, aquilo lá deve fazer o quê? Nos constranger, deve nos levar a não querer mais viver aquilo, a fazer aquilo por amor ao Senhor. Então a lei tem sim esse papel de nos mostrar o caráter de Deus. Nós não temos condição de obedecer a partir de nós, mas ela nos mostra qual é a vontade de Deus para vários aspectos da vida. A lei se resume no que? Amar a Deus e ao próximo, sim ou não? Por quê? Se você gosta que as pessoas mintam para você, não. Você gosta que as pessoas traiam você? Não. Que elas sejam rudes com você, que elas não tenham um equilíbrio? Não. Bom, não faça para os outros o que você não quer. A lei se resume nisso, mas ela se resume de que forma? Não darás falso testemunho, deixem a mentira e falem a verdade uns com os outros. Então não é algo, não, a vontade de Deus, não, ela está clara, estabelecida pela lei moral do Senhor. Olha aqui, Romanos capítulo 6, verso 14, que mostra que nós realmente não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Antes de nós crermos no Evangelho, e aí o que é o Evangelho? O Evangelho significa uma boa nova que nós precisávamos, porque nós não somos nenhuma boa nova, nós somos pecadores desde que nascemos, vivemos em pecado, nunca obedecemos plenamente à lei de Deus, estávamos separados de Deus por causa dos nossos pecados, da nossa natureza de pecado, dos nossos pecados, mas Deus amou pecadores como nós, e Ele amou tanto que Ele deu o Seu Filho, por isso que é de graça, sempre foi, vai sempre ser. Para quem? Para todos aqueles que nele creem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Você creu no Evangelho. Essa é a centralidade da história da redenção, é Cristo, é o que Ele fez. E tudo que nós estamos tratando passa por esse fundamento, por essa base que é o Evangelho. Mas por nós termos nascido em pecado, cometidos muitos pecados, amarmos o pecado, não queremos a Deus, não temos força para vencer o pecado, o que nós estávamos? Debaixo do domínio da lei. Não tinha condição de obedecer. Religiosos tentam, mas quando eles não obedecem e dizem que obedecem, o
que eles estão sendo hipócritas. Essa é a característica do religioso. Ele não consegue obedecer a Deus, a lei de Deus. O padrão da lei é muito elevado. Mas então veio a graça de Deus e nos tirou desse domínio. Ainda que eu não obedeça plenamente a lei de Deus, e ninguém vai nunca obedecer nessa realidade, eu tenho a graça do Senhor. Não é justificativa para viver no pecado, mas é justificativa ou justiça de Cristo dada a mim, para que, mesmo quando eu peco, eu sei que foi pela graça. Gálatas capítulo 2, versículo 16, e há uma revelação do Espírito Santo para nós aqui. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, é isso que nós estamos vendo, ninguém vai ser justificado, aceito, e sim mediante a fé em Cristo, também nós que cremos no Evangelho, temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Irmãos, a palavra de Deus jamais minimiza a obrigatoriedade da lei, a seriedade da lei e que ela é lei de Deus. O problema nunca esteve na lei, o problema sempre esteve em nós. É por isso, então, que quando nós enfatizamos a graça, nós não estamos minimizando a lei em hipótese alguma. A lei é lei de Deus. Ela deve ser obedecida. Impossível para ímpios, possível para aqueles que estão em Cristo. Mas ainda que nós não obedeçamos tudo que Deus manda, por causa de Cristo, por causa da justiça dele, nós somos aceitos mesmo assim. Isso é a maravilha do Evangelho. Agora, nós precisamos entender que Deus estabeleceu a lei para nós, como cristãos, como um padrão de vida para honrá-lo e para glorificá-lo. Se alguém creu no Evangelho e se arrependeu de seus muitos pecados e recebeu de graça a justiça de Cristo, não há mais nenhuma condenação. Romanos capítulo 8, verso 1. Nós estamos vendo aqui que ninguém é aceito diante de Deus por causa da lei. Diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E se eu, como cristão, cometer um pecado? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se um cristão peca, ainda que odeie, ainda que, como Paulo diz, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero isso eu faço, a luta que nós temos, por estar em Cristo, ele não é condenado. Mas Deus não vai julgar todos segundo as suas obras? Sim, vai haver o tribunal, o grande trono branco, Apocalipse, onde cada um vai ser julgado segundo as suas obras. E o que vai acontecer com esses? Todos serão condenados. Mas e os cristãos? Os cristãos vão ser julgados segundo a obra de Cristo. Justiça dele. Porque Deus vai olhar para nós e vai ver pecados. Mas Ele vai olhar para nós e quando nós cremos no Filho dele que nos deu a sua justiça, Ele vai olhar para a justiça dele dada por nós e aí então é que nós vamos entrar na presença de Deus para sempre. Agora, isso jamais indica ou implica que eu posso viver do jeito que eu quiser. E há alguns defendendo isso. Nós não temos, então, mais nada a ver com a lei. Essa é a justificativa de libertinos. Não. Tem gente renomeando pecados. Não, isso aqui não é mais pecado. Mas, e quando a palavra diz que a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom? É ou não é? É porque Deus estabeleceu. Nós vimos que aqueles irmãos, eles mostraram que, aí trazendo a lei para nós como cristãos, é de grande utilidade para cristãos, porque pela lei nós temos uma regra de vida que nos informa a vontade de Deus para nós. Eu não vou mais para a lei para obedecer, para ganhar alguma coisa de troca em Deus. Eu vou para a lei, para a palavra de Deus, dizer, Senhor, qual é a sua vontade
para a minha vida nesse aspecto, e ela está lá descrita. Por exemplo, gosto sempre de usar esse, porque todos nós pecamos nisso, a questão da mentira. Nós vemos que a palavra diz para deixar a mentira. Qual é a tua vontade, Senhor? Em que nível? Em todos os níveis. No nosso trabalho, no trânsito, no nosso relacionamento. Deixa a mentira e diga a verdade. Ah, mas é difícil. Pois é, mas é o padrão de Deus e é o melhor para nós. Ah, eu gosto de beber. Sim. Alguma coisa de errado? Não. Mas embriaguez é pecado. Eu gosto da minha namorada, amo minha namorada, eu sou apaixonado por ela. Qual é o problema de eu ter relação sexual com ela? A palavra de Deus diz claramente que não deve ter. É pecado. Ah, os impostos são injustos. Sim, imposto é justo. Há discussão. Mas vamos dizer, quando Jesus mandou pagar imposto, era um império que dominava o país. E Jesus mandou pagar mesmo assim. Eu não obedeço o meu chefe ímpio. A palavra diz que nós devemos nos submeter a toda autoridade como vindo de Deus, seja ela boa ou má. Puxa, mas é difícil, hein? Esses textos bíblicos, não dá para tirar? Ah, mas e se ele mandar eu desobedecer a palavra de Deus? Aí não. Eu posso dar uma gorjeta para o guardinha. Uma gorjeta, né? Eu estou lá, multa está lá e o guardinha, eu dou uma gorjeta. Não, isso é suborno, isso é pecado, é errado. Eu tenho que guardar muito dinheiro. Eu tenho que poupar, porque o momento que a gente está vivendo, eu tenho que guardar muito, mas se eu tenho um irmão passando necessidade, você tem mais que você não vai dar? Não, eu tenho que guardar, tenho que poupar. Inclusive a Bíblia diz que tem que poupar. Não, está errado, isso é avareza, amor ao dinheiro. E aí nós poderemos pensar uma infinidade de textos da palavra que mostram a lei moral de Deus para nós. O que nós vamos fazer? Não, eu estou na graça, eu vou viver na prática do pecado, que não tem nada a ver com a graça de Deus. A lei, portanto, é dada por Deus, a lei, portanto, ela é boa. Eu não sou justificado diante de Deus por causa da lei, mas agora o Espírito Santo habita em mim e ele vai me dirigir segundo a sua vontade. Onde? Na palavra dele ou na lei dele. Na confissão, voltando lá para o texto, retomando, da mesma forma, a lei é útil para restringir as corrupções dos regenerados, pois proíbe o pecado. As ameaças da lei servem para mostrar que os pecados deles, dos cristãos, merecem e com que aflições eles podem contar nessa vida, se pecam, mesmo depois de libertados da maldição e do rigor intransigente da lei. Se eu creio em Jesus, fui salvo pela graça, não por obediência, mas se eu pecar, você pode saber, eu e você vamos colher as consequências dele. O que o homem planta, colhe. Irmãos, nós sabemos disso, sim ou não? Todos nós. Tristemente, todos nós ainda cometemos pecados. E aí? Ah, porque eu estou na graça, eu não vou sofrer? Não. Deus precisa usar, inclusive, o sofrimento das consequências dos nossos pecados para nos tratar. Ele faz isso por amor. Quando eu e vocês, como cristãos, pecamos e vamos diante do trono da graça do Senhor, é um trono de graça para nós, não mais de juízo, e nós vamos e confessamos e pedimos perdão e podemos ter a certeza absoluta de que fomos perdoados totalmente. Mas Deus, por amor, não vai tirar as consequências dos nossos pecados. E aí, elas variam. Todos nós sabemos disso. Por isso, então, descartar a lei de Deus por causa da graça, não há nenhuma base na Escritura para isso, ainda que alguns tentem fazer. Olha só, Romanos capítulo 6, versos 11 a 14. Aqui é o Espírito Santo dizendo para nós por meio de Paulo, em Romanos capítulo 6. Olha o que ele está dizendo para nós que cremos no Evangelho, que fomos salvos pela graça. Romanos capítulo 6, versos 11 a 14, diz assim: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado,
mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de justiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, a Deus, como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu não estou debaixo da lei, então faço o que eu quiser. É exatamente o oposto. Eu estou debaixo da graça. E aí, irmãos, aqui está como, pela graça de Deus, nós podemos caminhar em santidade, em uma vida que cresce em santificação. Ofereça-se a Deus. Não, agora eu vou estabelecer regras, eu vou obedecer isso, eu não vou fazer mais aquilo. Não, ofereça-se a Deus. Oferecendo-se a Deus, Ele vai transformar a nossa vida. O Evangelho não é, por favor, somente, aqui não é perigoso, não é somente o que Cristo fez, mas o que Ele continua fazendo. É Cristo, irmãos, em nós. É Ele que nos santifica. Por isso eu não posso bater no peito e dizer, mas eu não faço isso que você faz. E isso é julgar, e esse julgamento o Senhor condena. Eu dizer para o meu irmão que ele está limitado, lutando e tem falhado, eu bater no peito e julgá-lo. E isso eu não posso fazer. O poder para vivermos em santidade vem de um relacionamento com o Senhor, que é o que Paulo diz assim: ofereça-se a Deus. Uma vida de comunhão com o Senhor. E aí então, por último, lá na confissão, aqueles irmãos encerraram assim, e que nós cremos sobre a lei. Ele diz assim: os usos da lei acima mencionados, que nós acabamos de ver esses parágrafos, não são contrários à graça do Evangelho. Em nenhum momento, irmãos, a graça anula o papel da lei. A graça, quando nós cremos em Cristo, ela não anula, porque Deus não vai desconsiderar a sua lei. Quando nós cremos em Cristo, Deus continua exigindo perfeição. O que Ele faz é, Ele dá a perfeição de Cristo para nós. É isso que Ele... E mesmo que nós pequemos ainda, essa perfeição nos foi dada de uma vez por todas em Cristo. Isso nos dá descanso, irmão. Por isso que não tem mais, eu perco a minha salvação, não tem mais isso. Eu descanso no Evangelho. Agora, esse descanso, não, eu estou tranquilo, então eu não quero vir. Não, um descanso no Evangelho nos move a querer viver uma vida santa. Antes, concordam docemente com ela. O Evangelho concorda. À medida em que, e aqui é maravilhoso, à medida em que o Espírito de Cristo conquista a vontade do homem e o capacita a fazer. Espontânea e alegremente, aquilo que a vontade de Deus, revelada na lei, requer que seja feito. Irmãos, uma vida santa é Cristo em nós. Irmãos, como nós precisamos, por isso que nós enfatizamos, busca o Senhor. Quanto mais relacionamento com Ele, mais o Espírito de Cristo vai conquistando a nossa vontade. Você já experimentou isso? Coisas que você gostava de fazer, e que mesmo tendo crido em Cristo, você tinha prazer naquilo, mas aí você vê o Espírito de Deus tirando aquilo. Todos nós, se cremos, passamos por isso. Mas por que alguns mais do que outros? Porque falta andar com o Senhor. E aí o Espírito de Cristo vai conquistando a nossa vontade. A minha vontade era de fazer isso sempre para mim, é claro. O meu desejo, eu sou primeiro sempre. E Ele vai nos moldando, trabalhando. E aí não somente Ele conquista, Ele capacita, Ele dá poder para obedecer. Isso é Cristo.
Esse é o Evangelho, esse é o poder do Espírito Santo mesmo. E não, às vezes, aquelas ideias de manifestação, onde tem aquele auê, aquele coisa emocional, mas a vida da pessoa continua do mesmo jeito. O poder do Espírito Santo está no próprio nome dele, em santificar os cristãos. Gálatas capítulo 3, verso 21, que respalda essa verdade. É, porventura, a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria precedente da lei, ou procedente da lei. O ponto aqui não é o segundo parte do parágrafo, mas especialmente a primeira. A lei é contrária às promessas de Deus? Qual, por exemplo? Irmãos, o que aconteceu quando o homem pecou? Deus falou assim, eu vou dar agora uma regra, vocês vão seguir. Foi isso? Não. Quando o homem pecou, o que ele falou? Anunciou o Evangelho. Ué, mas não veio a lei? Sim, veio a lei para mostrar que nós não podemos. Então a lei não é contrária à promessa maior do Evangelho. Ela só serve para nos apontar para o Evangelho, para Cristo. Portanto, a Bíblia não permite nenhum antagonismo entre a graça e a lei. Nunca foi dito no Antigo Testamento que alguém seria salvo pela lei. Há cristãos que veem assim. Nunca houve nada de errado com a lei. O problema sempre foi a gente. E por último, então, e esse texto também é maravilhoso, a palavra. Quem que vai me fazer andar segundo a palavra? Ezequiel, capítulo 36, verso 27. Olha aí quem vai dar condição para mim e para você que cremos no Evangelho de obedecer a palavra. A nossa força de vontade, resiliência, não. Olha aqui o que o profeta Ezequiel está falando do Senhor, séculos antes. Olha o que ele diz para nós, isso é para mim e para você que cremos no Evangelho. Ele diz, eu porei dentro em vós o meu espírito. Foi isso que aconteceu quando nós cremos ou não? Exatamente. Antes de nós cremos, nós éramos filhos da ira, éramos pessoas carnais, naturais, agora nós temos o Espírito Santo. Por causa do Espírito Santo nós nos arrependemos, nós cremos e agora desejamos viver. Então ele diz, eu colocarei o meu Espírito em vocês. E não somente isso, eu farei com que vocês andem nos meus estatutos. O poder é de Deus. E guardei os meus juízos. Essa é a promessa do Evangelho, da nova vida, da regeneração e da santificação. Irmãos, não sobra nada para nós, graças a Deus, porque sempre quando sobra, dá no que dá, né? Sempre quando é a gente, agora quando é a graça e o mover do Espírito, Ele nos concede poder para podermos obedecer. E ainda que não obedeçamos plenamente, nós já fomos justificados em Cristo. Você creu no Evangelho? Que a gente podia aplicar. Cristo é de verdade seu Salvador? Sim. E Senhor? O que é Senhor? Dono. Se Ele é seu Senhor, você deve, eu e vocês devemos fazer tudo o que Ele nos ordena. Tudo. E onde Ele nos ordena? Na sua palavra. Se Ele é Salvador e Senhor, se Ele é a sua vida, Cristo é a sua vida, amém? Você crê no que Cristo fez, se Ele é a sua vida? Então, como é que você e eu reagimos ao que Ele manda nós fazermos ou não? Isso é um bom mediador. E aí, quando eu vejo que Ele manda, mas eu não estou fazendo, o que eu faço? Vou para onde? Vou lá para a comunidade, para conversar com o pastor. Não significa que a gente não possa compartilhar. Nós devemos compartilhar as nossas limitações, fraquezas, orar uns pelos outros, levar as cargas uns dos outros. Mas o poder está em Cristo. E nós precisamos buscá-lo. Mas você não sabe quantas vezes eu caí nesse pecado. Pois é, eu não, mas Ele sabe.
E Ele pode dar vitória. Ele tem poder para isso. O que falta? Falta-nos buscá-lo. Buscá-lo. Comunhão com Ele. Para que Ele nos capacite a andar nos seus estatutos, guardar os seus juízos. Amém? Que o Senhor, em sua graça, nos capacite a obedecer a sua palavra, para a sua honra e glória.